que também houve em Cristo Jesus. Então, antes de entrarmos no nosso texto principal, nós vamos olhar um pouco do texto que acabamos de ler, 1 Coríntios 2. Veja bem o que está escrito aqui, e olhe para a sua Bíblia, e deixe os seus conceitos ou preconceitos todos de lado, e olhe para a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo. E veja que Paulo está dizendo que no verso 16, essa mente do Senhor é inescrutável, porque ele já vem dizendo isso desde o verso 6. E especialmente no verso 9, ele diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração humano. Essa mente inescrutável de Deus. E nela há algo preparado para aqueles que o amam. Mas é completamente inacessível para aqueles que o amam, a não ser que, versículo 10, Deus nolo revele pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas Tá percebe. vendo? Se não tiver o Espírito Santo para revelar a mente de Cristo, nós não temos a mente de Cristo. Esse é o ponto partida. Aqui para nossas lives de mentoria, que é transformar a mente. Eu não posso transformar uma mente que não existe. Eu preciso primeiro ter a mente de Cristo. Eu preciso primeiro ter um novo nascimento. Eu preciso ter a habitação do Espírito Santo. Sem ela não adianta. Não adianta ser religioso e falar coisas bonitas, da Bíblia, inclusive, onde que eu acho, eu não acho, eu penso e tal. Mas você não está com a mente de Cristo, a sua mente não vai se transformar. Então, quando você percebe que a sua mente passa 1 ano, 2 anos, é a mesma mente, você tem os mesmos valores mundanos, não há transformação. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo vai morrendo para o mundo. Cristo não morreu para esse mundo? Até as profundezas de Deus. Então, isso vimos ontem. O maravilhoso ministério do Espírito Santo. O essencial ministério do Espírito Santo. Imprescindível. Então, quando nós chegamos ao verso 16, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Você vê que o assunto ainda é o mesmo. Essa mente inescrutável, insondável. Porque ele vem falando desta mente insondável e do único instrumento capaz de nos levar a conhecer, o Espírito Santo. Agora, então, veja o restante do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, irmão, precisamos ser tão cuidadosos com a palavra. Porque tantas vezes nós tomamos textos, agora que me entenda com todo cuidado, que não são assim exatamente nossos. Toma cuidado com o que ele vai falar. Que as pessoas leem lá na palavra, por isso que é bom para leitores como esse vídeo é antigo, né? Mas a gente entender o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala isso. Nós estamos falando aqui que nós temos que ter a mente de Cristo. O processo inicia-se com o novo nascimento. Não tem a mente de Cristo. Mas essa mente tem que ser desenvolvida. Em alguns momentos eu falo que eu era um nenê espiritual quando eu nasci de novo. Eu falo, não, nós somos um nenê espiritual. Mas ao passar dos anos, a gente vai transformando a mente, a gente vai mudando. Só que as pessoas, né, não creem nisso porque elas não têm a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo vai perceber que ele tem que mudar mesmo. Então, o filho vai olhar para o pai e falar, poxa, meu pai está diferente. Mas quem não tem a mente de Cristo, não vai ver que o pai está diferente. Assim como o marido não vai ver que a mulher está diferente, porque ela não tem a mente de Cristo. Ela percebe que está tudo bem para ela, ela não percebe. Assim como o marido também, se ele não tiver a mente transformada, ele é igual. E a mulher, de repente, transforma a mente dela, mas ele não. Ele continua com a mesma mente, continua indo jogar bola todo domingo, sei lá, as coisas do mundo. Ela não, ela já vai evoluindo, ela vai para a igreja, ela estuda, ela fala de Cristo toda hora, então ela vai mudando, ela vai amadurecendo espiritualmente. Então, vale para todo mundo. Mas textos nos quais Paulo está falando dele e da realidade espiritual que ele tinha e que nem sempre implica na nossa. Agora, por favor, continue me ouvindo com cuidado. Não tape seus ouvidos, mas me ouça com atenção. Eu não estou dizendo que o que era verdade para Paulo não pode ser verdade para nós. Muito pelo contrário.
tudo que era verdade para Paulo deve ser verdade para nós. Porque o ministério do Espírito Santo é um só para todos nós, os filhos de Deus. Mas quando ele diz assim, nós temos a mente de Cristo, por favor, não interprete esse nós como um nós coletivo. Por que nós sabemos que não é esse nós coletivo? É só você seguir o texto. Quando ele se refere a nós, ele está se referindo a ele, e muito provavelmente, se você olhar essa carta inicial, ele diz assim, olha como ela começa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados. Então, pelo menos dois estão aqui. Paulo e Sóstenes. Pelo menos. E mais aqueles que eram os cooperadores de Paulo, unidos pelo Espírito, uma só visão e um só encargo. E aí nós podemos citar muitos, né? Silas, Epafrodito, Timóteo, Tito e muitos outros. Então, Áquila, Priscila. Então, quando ele se refere a nós, nós sabemos por essa carta que no mínimo dois estão envolvidos. Ele e Sóstenes. Esses dois nomes encabeçam essa carta, escrita aos Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos. Então, nesse contexto, nós temos um nós, mas nós temos um vós. Então, os irmãos estão vendo? Olha, vejam a análise do preletor, do Romeu Bornelli, sobre a Bíblia. Veja a riqueza disso. Esse homem, desde os 8, 10 anos, 12 anos, sem precisar, não. Ele estuda a Bíblia, ele entregou a vida dele. Ele parou de ter, segundo o estudo que eu faço, pelo que ele fala, ele deixou da vida dele mundana, onde que ele ganhava um dinheiro com o trabalho dele, com a formação dele, para se entregar totalmente a esse trabalho. Ele estuda. Isso é um brinde que Deus está dando para a gente sair dessa vida natural, adentrar com tudo na vida sobrenatural. Veja a explicação, veja, se aprofunda, ouça com carinho, porque eu vejo as pessoas fazendo outra coisa. Às vezes ouvem, mas elas ouvem assobiando, elas ouvem olhando o celular. Não estão ouvindo com o coração, elas estão ouvindo para ser politicamente correta. E o Filho de Deus percebe isso que o Espírito Santo denuncia. É assim que eu vejo. Como é claro. Então você não pode deixar que os seus preconceitos te levem a uma interpretação preconceituosa da palavra, porque ela é tão clara. Nós, Paulo está dizendo, Sóstenes e talvez outros mais, nós já temos a mente de Cristo. Mas eu não vos, agora é vós, os coríntios, os destinatários da carta. É tão claro. Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a... Eu acho que é importante, porque da minha experiência cotidiana, com as pessoas amadas que estão próximas de mim, que eu trabalho, que eu convivo, não adianta falar como espiritual. Elas não ouvem. É exatamente o que o Paulo falava para os coríntios. Não entende. Vê o que ele está falando. Procura entender essa história de carnais, essa história de tomar leitinho, querendo dizer que eram nenês espirituais. Quem eram os carnais? Os coríntios. Então um cristão pode sim ser carnal. Os coríntios eram carnais. O que significa o cristão ser carnal? Significa que ele não anda segundo o Espírito, mas ele anda segundo a carne. Esse é o ponto. Se eu estou ligado nas coisas do mundo, vamos supor que eu tenha nascido de novo. É isso que ele falou. É isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. As pessoas estão caminhando de acordo com a carne, de acordo com o mundo, valores do mundo, mas não estão sendo guiadas pelo Espírito. É isso. Como a crianças Olha lá. em Cristo. Leite vos, então está aqui o vós de novo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E nem ainda agora. Então, quando Paulo esteve lá, 1 ano e meio em Corinto, 18 meses, conforme registra o livro de Atos, ele os viu assim, carnais. E quando ele escreve a carta, ele diz, ainda sois. Tá vendo? Passaram o tempo e ele não transformou Ainda a mente. Nem agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. Porquanto há entre vós
ciúmes e contenda.